Eu sou Helena, tenho 25 anos e há 2 semanas quase morri sozinha no meu apartamento enquanto toda a minha família comemorava o aniversário do meu irmão gêmeo, uma festa para a qual não fui convidada. Quando o paramédico me perguntou pelos meus contatos de emergência, eu ri. Não tenho nenhum. Mas então ele me olhou de forma estranha e disse: "Moça, foi seu irmão quem ligou para nós." E ele nos contou algo muito diferente. Aquela frase mudou tudo, porque o que Henrique disse a eles não era apenas diferente. Era uma mentira planejada para garantir que eu nunca acordasse para contar o meu lado. Antes de levar vocês de volta para onde tudo começou, por favor, reservem um momento para curtir e se inscrever, mas apenas se esta história realmente tocar a vocês. E deixem um comentário. De onde vocês estão assistindo? E que horas são aí? Agora, deixe-me levar vocês de volta a 4 semanas atrás, o dia em que minha avó desmaiou. A ligação veio às 14 horas e 47 minutos de uma terça-feira. Eu estava arrumando livros na seção infantil da Biblioteca Pública de Pinheiros quando meu celular vibrou. Número desconhecido. Quase ignorei. Senhorita Helena, aqui é do Hospital das Mercês. Sua avó, Dona Eleonora Cavalcante, foi trazida pela ambulância. Ela teve um AVC. O chão pareceu inclinar sob meus pés. Não me lembro de pegar meu casaco. Não me lembro de dirigir. Só me lembro de correr por aqueles corredores brancos e estéreis até encontrar o quarto dela. Vovó parecia tão pequena naquela cama de hospital, tubos por toda parte, monitores apitando. Seu cabelo prateado espalhado no travesseiro como uma auréola que ela conquistou após 78 anos de bondade. Puxei uma cadeira e peguei sua mão. Estava fria. Segurei assim mesmo. Ela era a única que sempre segurava a minha. Todo domingo, nos últimos 6 anos, eu dirigia 40 minutos até a casa dela. Fazíamos biscoitos de laranja. Ela me contava histórias sobre o vovô. Ela perguntava se eu estava comendo bem, dormindo bem, vivendo bem. "Você me lembra ele", ela sempre dizia. "Você ama em silêncio, Helena, mas ama profundamente. Não deixe ninguém dizer que isso é fraqueza." Minha mãe nunca visitava, ocupada demais. Henrique nunca visitava, importante demais. Mas eu ia toda santa semana. O médico apareceu na porta, jovem, cansado, com uma prancheta na mão. "Ela está estável por enquanto", disse ele, "mas está em coma. Não sabemos quando ou se ela vai acordar." Eu assenti, não conseguia falar. "Existe família que devamos contatar?" "Eu vou ligar para eles." Fiquei ali sentada sozinha por 30 minutos antes de qualquer outra pessoa chegar. 30 minutos segurando a mão dela, sussurrando que eu estava ali, que ela não estava sozinha. Eu não sabia então que seria eu quem acabaria sozinha. O clique dos saltos anunciou minha mãe antes de eu vê-la. Vitória Cavalcante entrou na sala como se fosse a dona do lugar. Bolsa de grife, escova perfeita, rosto arranjado no que ela provavelmente praticou como filha preocupada. Henrique vinha logo atrás, celular na mão, já mandando mensagem para alguém. Meu irmão gêmeo. Mesmo rosto, mesmo aniversário, vida completamente diferente. Meu pai seguiu por último, Gregório Cavalcante, quieto como sempre. Ele olhou para mim, depois desviou o olhar. "Há quanto tempo você está aqui?" Mamãe não me abraçou. Não perguntou se eu estava bem. "Cerca de 30 minutos." Ela passou por mim até a beira da cama da vovó. Estudou os monitores como se os entendesse. "O médico disse algo sobre o prognóstico dela?" "Ela está em coma. Eles não sabem quando ela vai acordar." Henrique finalmente levantou os olhos do celular. "Ah, você está aqui. Achei que estivesse doente demais para vir." As palavras soaram como um tapa. Entregues com um sorriso doce, claro. A especialidade de Henrique. "Eu estou bem." "Está mesmo?" Ele inclinou a cabeça. "Você parece cansada, pálida. Devia cuidar melhor de si mesma." Mamãe interrompeu antes que eu pudesse responder.
Helena, vá buscar café para nós. Precisamos falar com um médico em particular. Fiquei ali por um momento, esperando que papai dissesse algo. Ele não disse, então saí. Mas não fui longe. Parei logo do lado de fora da porta, fingindo checar meu celular. Pela fresta, ouvi a voz da mamãe. Baixa, urgente. Ela disse algo sobre o testamento? Meu sangue gelou. Vovó estava ali, possivelmente morrendo, e a primeira preocupação da mamãe era dinheiro. Caminhei até a máquina de venda automática com as pernas trêmulas. Eu não sabia na época, mas aquela pergunta custaria tudo a eles. Meu apartamento naquela noite parecia menor do que o normal. 55 metros quadrados, um quarto, uma cozinha do tamanho de um armário. Eu o decorei com achados de brechó e plantas com as quais eu conversava quando me sentia sozinha. A cobertura de Henrique nos jardins tinha janelas do chão ao teto e um porteiro que sabia o nome dele. Sentei no meu sofá de segunda mão, encarando meu celular. O grupo da família estava ativo pela primeira vez em meses. Mamãe digitou. Reunião de família amanhã às 10 horas na minha casa sobre os cuidados da vovó. Depois Henrique. Estarei lá, já limpei minha agenda. Ninguém perguntou se o horário funcionava para mim. Ninguém nunca perguntava. Rolei as mensagens antigas. Meses de silêncio. Depois fotos ocasionais das conquistas de Henrique. Sua promoção, sua namorada, suas viagens de fim de semana. Eu não estava em nenhuma delas. Abri a gaveta do meu criado mudo, aquela com as coisas importantes, meu passaporte, minha certidão de nascimento e uma carta. O envelope estava amarelado, a caligrafia trêmula. Vovó me deu há 3 anos, durante uma de nossas visitas de domingo. Guarde isso com cuidado, ela disse. Um dia, quando eu me for, um homem chamado Dr. Ricardo Bennett vai encontrar você. Ele é meu advogado. Ele explicará tudo. Eu perguntei o que ela queria dizer. Ela apenas sorriu e mudou de assunto. Eu nunca insisti. Talvez devesse ter insistido. Li a carta novamente agora, procurando pistas. Minha querida Helena, se você está lendo isso, as coisas provavelmente ficaram complicadas. Quero que saiba que eu vejo você. Sempre vi. E garanti que você seja cuidada, não importa o que sua mãe tente fazer. Confie no Dr. Ricardo. Ele sabe a verdade. Com todo o meu amor, vovó. Dobrei-a cuidadosamente e guardei. Quem era o Dr. Ricardo? E que verdade a vovó estava escondendo? Cheguei à casa da mamãe exatamente às 10 horas. A sala já estava arrumada como um tribunal. Mamãe na poltrona, seu trono. Henrique no sofá pequeno, pernas cruzadas, café na mão. Papai no canto, invisível como sempre. Ocupei o único assento vazio. Uma cadeira de jantar de madeira que alguém tinha arrastado para lá. Desconfortável. Provavelmente intencional. Agora que estamos todos aqui, começou mamãe, precisamos discutir os cuidados da minha mãe. O hospital está perguntando sobre o representante legal. Eu posso fazer isso, eu disse. Eu a visito toda semana. Conheço os médicos dela, os medicamentos, Isso não será necessário. O sorriso da mamãe não chegou aos olhos. Decidimos que o Henrique será o representante legal dela. Ele é mais estável. Henrique assentiu como se fosse óbvio. Tenho uma agenda flexível. E honestamente, Helena, você mal consegue cuidar de si mesma com suas alergias. Minhas alergias não têm nada a ver com... Lembra do último Natal? A voz de Henrique pingava falsa preocupação. Você teve uma reação e estragou o jantar. Todos tiveram que sair mais cedo. Eu comi algo que não sabia que continha amêndoas. O ponto não é esse. O ponto é, mamãe interrompeu, precisamos de alguém confiável. Está decidido. Olhei para o papai. Ele estava estudando os sapatos. Tudo bem. A palavra teve gosto de cinzas. Ótimo! Mamãe se levantou. Reunião encerrada. Ah, e a festa de aniversário do Henrique é no próximo sábado. Vamos fazer algo pequeno, só para a família. Esperei. Nada. Henrique encontrou meus olhos e sorriu com desdém. Só um pouco. O suficiente. E o meu aniversário? Perguntei. É no mesmo dia. Mamãe acenou com a mão.
Você nunca gostou de festas mesmo. Com toda aquela comida que você não pode comer, é mais fácil assim. Dirigi para casa em silêncio. 25 anos sendo a última opção. 25 anos sendo a difícil. Eu estava cansada, tão cansada. Mas eu ainda não sabia que o cansaço era o menor dos meus problemas. A encomenda chegou na sexta-feira à noite. Eu estava preparando o jantar. Frango grelhado simples, vegetais no vapor, nada que pudesse desencadear uma reação quando a campainha tocou. Não havia ninguém lá, apenas uma caixa rosa no meu capacho amarrada com uma fita prateada. Trouxe para dentro confusa. Chequei o cartão. Feliz 25 anos, mana. Desculpe por ter estado distante ultimamente. Aqui está algo doce para você. Aproveite seu dia amanhã. Henrique. Meu primeiro instinto foi jogar fora, mas abri a caixa mesmo assim. Cupcakes, 6 deles, lindamente decorados com cobertura de baunilha e flores comestíveis. Pareciam caros, profissionais. O rótulo dizia Padaria Doce Começo, o lugar livre de oleaginosas que eu mencionei há anos atrás, a única padaria em que eu confiava. Fiquei olhando para eles por um longo tempo. Uma parte de mim, a parte lógica, gritava que aquilo era suspeito. Henrique nunca tinha se desculpado por nada. Por que começar agora? Mas outra parte, a parte que ainda se lembrava de nós como crianças antes de tudo dar errado, essa parte sussurrou. E se ele estiver tentando? E se o desprezo da festa foi ideia da mamãe e o Henrique se sentiu culpado? Eu odiava essa parte de mim, a parte que ainda queria que meu irmão me amasse. Coloquei a caixa no balcão, decidi pensar no assunto. Talvez eu os jogasse fora pela manhã. Mas pela manhã, a solidão venceu. Talvez. Deixei o cupcake de lado, decidi guardá-los para amanhã. Meu aniversário. Nosso aniversário. Se eu não pudesse comemorar com a família, pelo menos teria bolo. Coloquei a caixa no balcão da cozinha e voltei para o meu jantar sem graça e seguro. Mas algo me incomodava. Peguei o cartão novamente, olhei para a caligrafia. A letra de Henrique era sempre afiada, confiante, como ele. Esta era trêmula, quase nervosa. Provavelmente só escreveu com pressa, disse a mim mesma. Tirei uma foto dos cupcakes, quase postei no Instagram. Algo me deteve. Naquela noite, sonhei com a vovó. Ela tentava me dizer algo, mas eu não conseguia ouvi-la. Ela continuava apontando para minha cozinha, para a caixa rosa, mas nenhum som saía. Acordei às 3 horas da manhã, o coração acelerado. Eu deveria ter ouvido. 14 de novembro, meu 25º aniversário. Acordei com o silêncio. Sem ligações, sem mensagens, sem feliz aniversário, Helena, de ninguém. Chequei meu celular 3 vezes antes de aceitar a verdade. Eles tinham esquecido. Ou pior, não tinham esquecido. Eles apenas não se importavam. Ao meio-dia, desisti de esperar. Abri o Instagram em vez disso. Erro. Os stories de Henrique já estavam no ar. Dezenas de fotos, uma tenda enorme no jardim iluminada com luzes de fada, um bolo de 3 andares com Feliz 25 Henrique em letras douradas. 200 convidados, fácil. Roupa de grife, fotógrafo profissional. O post da mamãe veio em seguida. Tão orgulhosa do meu lindo filho Henrique. 25 anos de pura bênção. Hashtag mãe orgulhosa, hashtag rei do bolo. Rolei todas as fotos. Eu não estava em nenhuma delas, nem sequer mencionada. A legenda dizia, cercado por todos que eu amo. E eu, sua irmã gêmea, nascida 7 minutos depois dele, não estava lá. Sentei no chão da cozinha por um tempo, apenas respirando, tentando não chorar. Então vi a caixa rosa, os cupcakes. Tirei um, coloquei uma única vela nele, acendi com a mão trêmula. Parabéns para mim, sussurrei. A chama oscilou, eu a apaguei. Ninguém aplaudiu, ninguém cantou, ninguém sabia. Retirei a embalagem, dei uma mordida. Baunilha, doce, um toque de algo como nozes por baixo. Parei de mastigar. Nozes? Olhei para o cupcake. Olhei de verdade. A cobertura estava levemente granulada. A textura estava errada.
Minha garganta começou a coçar. Não, 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 não. Cuspi o que pude, mas era tarde demais. O aperto familiar já estava se espalhando. Meus lábios formigaram, minha língua inchou. Farinha de amêndoa. Os cupcakes foram feitos com farinha de amêndoa. 10 minutos depois, eu não conseguia respirar. Arrastei-me até minha bolsa, minha caneta de epinefrina. Eu precisava da caneta. Minhas mãos rasgaram a bolsa. Carteira, chaves, protetor labial, recibos velhos, estojo vazio. Eu tinha esquecido de renovar minha receita novamente. O quarto estava girando agora, minha via aérea fechando como um punho. Cada respiração, uma batalha que eu estava perdendo. Celular. Onde estava meu celular? Encontrei-o no balcão. Derrubei-o no chão. Peguei-o. 3 números. Era tudo que eu tinha que discar. 192. Qual sua emergência? Reação alérgica. Minha voz era um sussurro rouco. Anafilaxia. Não consigo respirar. A ajuda está a caminho, senhora. Pode me dizer seu endereço? Eu engasguei meu endereço, o número do meu apartamento. Fique na linha. Tem alguém com você? Não. A palavra mal saiu. Estou sozinha. Contatos de emergência. Alguém para quem devemos ligar? Eu ri. Saiu como um síbilo. Não tenho nenhum. Uma pausa. Então a voz da operadora mudou, confusa. Senhora, na verdade recebemos uma ligação sobre você já faz apenas 2 minutos, de um Henrique Cavalcante. O quarto inclinou. O quê? Ele disse que você tem um histórico de exagerar reações alérgicas, que faz isso para chamar atenção. Ele nos disse para não levar muito a sério. Eu não conseguia processar, não conseguia pensar. Henrique ligou para o 192 antes de mim para dizer que eu estava fingindo. Como ele sabia que eu teria uma reação hoje à noite? Como ele sabia? A pergunta ecoou em minha mente obscurecida enquanto eu desabava no chão da cozinha. O cupcake jazia ao meu lado, meio comido, de aparência inocente. A última coisa que eu vi antes de apagar foram as sirenes. Eles estavam vindo. Mas Henrique tentou garantir que eles não tivessem pressa. Meu próprio irmão tentou me deixar morrer. Acordei na ambulância, luzes fluorescentes, máscara de oxigênio, uma picada forte na minha coxa onde alguém tinha aplicado adrenalina. Aqui está ela. O rosto de um homem entrou em foco. Olhos castanhos, gentis, mas sérios. Crachá, Daniel Mitchell, paramédico. Você nos deu um susto. Tentei falar. A máscara abafou tudo. Calma, disse ele. Você está estável agora, estamos quase no hospital. Eu assenti, fechei os olhos, mas Daniel não tinha terminado. Senhorita Cavalcante, preciso te perguntar uma coisa. Sua voz baixou. Seu irmão Henrique ligou para o 192 cerca de 15 minutos antes de você. Meus olhos se abriram bruscamente. Ele disse que você tem um histórico de fingir reações alérgicas para chamar atenção. Disse que não devíamos levar muito a sério, que você é dramática. Puxei a máscara para baixo. Isso não é verdade. Eu sei. Ele ergueu um prontuário médico. Seus sinais vitais não mentem. Oxigênio 82% quando te encontramos. Garganta quase fechada. Você estava morrendo de verdade. Fiquei olhando para ele. Eu faço este trabalho há 8 anos, Daniel continuou. Eu sei quando alguém está fingindo, e sei quando alguém está tentando encobrir algo. Ele ficou quieto por um momento. Sabe, minha irmã mais nova passou por uma situação semelhante. Circunstâncias diferentes, mas familiares que tentaram machucá-la e fazê-la parecer louca. Ela não sobreviveu. Eu não sabia o que dizer. Eu não conseguia ajudá-la a tempo, disse ele. Mas talvez eu possa ajudar você, se quiser. Encobrir o quê? Ele não respondeu diretamente. Apenas me estudou com aqueles olhos atentos. Como seu irmão sabia que você teria uma reação hoje à noite? Você disse a ele que estava comendo algo? Balancei a cabeça lentamente. Ele me mandou cupcakes, sussurrei, para o meu aniversário. A expressão de Daniel mudou. Algo sombrio passou por trás de seus olhos.
vou te fazer uma pergunta e preciso que você pense com cuidado. Seu irmão sabia da sua alergia a amêndoas? Eu não tive que pensar. Ele sabe desde que tínhamos 7 anos. Daniel não disse nada, mas seu silêncio disse tudo. O quarto do hospital estava quieto. Quieto demais. O tipo de silêncio que pressiona seus ouvidos e lembra o quão sozinha você realmente está. Eu estava ali há 6 horas, sem visitas, sem ligações. Minha família provavelmente ainda estava na festa de Henrique, brindando à saúde dele, ao sucesso dele, ao tudo dele. Enquanto isso, eu quase morri no chão da minha cozinha. Meu celular vibrou. Número desconhecido. Quase ignorei. Como quase ignorei a ligação do hospital sobre a vovó. Algo me disse para atender desta vez. Senhorita Helena Cavalcante? Uma voz masculina, profissional, calculada. Sim. Meu nome é Ricardo Benet, sou o advogado da sua avó. Sentei-me rápido demais, estremeci com o soro puxando meu armo. Doutor Ricardo, da carta da vovó. Posso passar aí de manhã? Eu concordei. O que mais eu poderia fazer? Depois de desligar, puxei a carta da vovó da minha bolsa. Eu sempre a mantinha comigo. E ali novamente. Confie no Dr. Ricardo, ele sabe a verdade. Amanhã eu finalmente descobriria qual era essa verdade. Mas naquela noite, fiquei acordado olhando para o teto, imaginando como meu próprio irmão pôde fazer isso e, o mais aterrorizante, o que ele poderia fazer a seguir. Quero pausar aqui por um momento. Se você já se sentiu invisível em sua própria família, se você já foi aquele que eles esqueceram de convidar, aquele de quem falavam em vez de falar com, eu vejo você. Essa história não acabou. A verdade está prestes a vir à tona, de uma forma que Henrique nunca esperou. Se isso estiver ressoando com você, clique no botão de inscrição e me conte nos comentários. Você já descobriu um segredo de família que mudou tudo? Agora, de volta ao que aconteceu a seguir. Henrique chegou às 9 horas da manhã seguinte. Ele entrou no meu quarto com um buquê de lírios brancos. Irônico, já que são flores de funeral, e lágrimas já escorrendo pelo rosto. Meu Deus, Helena! Ele correu para o lado da minha cama, pegando minha mão. Fiquei tão preocupado quando soube que você teve outra reação. Liguei para o 192 imediatamente. Atrás dele vieram mamãe, papai e 2 tias que eu mal reconheci. A performance tinha começado. Ficamos com tanto medo, disse mamãe, limpando olhos que não estavam molhados. Graças a Deus o Henrique pensou em ligar. Tia Patrícia, irmã da mamãe, deu um tapinha no ombro de Henrique. Você é um irmão tão bom, sempre cuidando dela. Observei-os, todos eles. Os rostos preocupados, as inclinações de cabeça simpáticas. Nenhum deles tinha me mandado mensagem no meu aniversário. Ela sempre foi dramática com as alergias, disse mamãe para a enfermeira que veio checar meus sinais vitais. Desde criança. Mas é uma condição médica, disse a enfermeira secamente. Ela quase morreu. Mamãe acenou com a mão. Sim, bem, ela está bem agora. Henrique apertou minha mão. Tentamos te incluir na festa, Helena. Eu disse para a mamãe que você deveria vir, mas você disse que estava se sentindo mal demais, lembra? Eu não tinha dito nada, porque ninguém tinha me convidado. Tia Patrícia se inclinou. Querida, você precisa cuidar melhor de si mesma. Não pode continuar assustando a família assim. Eu quis gritar, jogar as flores na cara de Henrique, perguntar por que ele ligou para o 192 para dizer que eu estava fingindo, antes mesmo de eu saber que precisava de ajuda. Mas não o fiz. Ainda não. Em vez disso, eu disse: obrigado a todos por virem. E vi o sorriso de Henrique oscilar apenas por um segundo, quando ele percebeu que eu não ia entrar no jogo. Eles saíram depois de 1 hora. Dever cumprido, consciências limpas. Esperei até o corredor ficar vazio. Então mandei uma mensagem para o Daniel. Ele tinha me dado o número dele antes de eu ser internada. Disse para entrar em contato se eu lembrasse de algo importante. Eu me lembrava de algo, com certeza. Ele chegou durante o intervalo de almoço, ainda de uniforme. Você parece melhor,
disse ele, puxando uma cadeira. Preciso te mostrar uma coisa. Entreguei a ele meu celular, a foto que tirei dos cupcakes antes de comê-los. Padaria Doce Começo, leu ele no rótulo. Lugar bom, minha irmã compra lá. Eles usam farinha de amêndoa? Não, esse é o diferencial deles. É uma padaria totalmente livre de nozes. Minha sobrinha tem alergias, por isso vamos lá. Meu estômago revirou. Então esses cupcakes não vieram da Doce Começo? A expressão de Daniel endureceu. Ele pegou seu próprio celular, fez uma ligação. Ei, Martínez, preciso de um favor. Pode checar se ainda tem uma caixa de cupcake e evidências da ocorrência de ontem à noite? Apartamento da família Cavalcante. Uma pausa, ele assentiu. Traga para o Hospital das Mercês e olhe o rótulo com cuidado. 20 minutos depois, Martínez chegou com um saco de evidências. Dentro estava a caixa rosa. Daniel apontou para o canto do rótulo. Está vendo isso? As bordas estão descascando. Tem outro rótulo por baixo. Ele colocou luvas, levantou cuidadosamente o adesivo de cima. Por baixo dele, Padaria Lua de Colheita, especialidade em doces com farinha de amêndoa. Alguém comprou isso em uma padaria especializada em produtos de amêndoa? Disse Daniel lentamente. Depois colocou um rótulo falso por cima. Um rótulo de uma padaria livre de nozes, para que você não checasse, para que não suspeitasse. Alguém queria que você comesse esses cupcakes. Alguém que sabia exatamente o que aconteceria. E esse alguém assinou o cartão com o nome do seu irmão. Eu precisava de prova. Prova real. Daniel tinha um amigo, Marcos, que trabalhava em perícia digital. O tipo de cara que recuperava arquivos deletados para casos de divórcio e investigações de fraude. Pode haver algo, disse ao Marcos pelo telefone. Quando éramos adolescentes, mamãe configurou um iCloud familiar para nos monitorar. Eu fui removida quando me mudei, mas ainda lembro a senha. Mamãe nunca muda nada. Isso não é suficiente para a prova judicial, disse Marcos. Precisaríamos que eles entregassem os dados voluntariamente ou de um mandado. E se eu ainda tiver acesso? E se eu nunca fui tecnicamente removida, apenas esquecida? Uma pausa. Se você conseguir logar com suas próprias credenciais e os dados compartilhados ainda estiverem lá, esses dados também são seus. É uma zona cinzenta legal, mas admissível se documentarmos a cadeia de custódia adequadamente. Tentei a senha antiga. Funcionou. A arrogância da mamãe tinha finalmente se voltado contra ela. Marcos disse que daria uma olhada, sem promessas. 3 dias se passaram. Recebi alta do hospital, mas não fui para casa. Não conseguia. Não para aquele apartamento com as memórias dos cupcakes e da quase morte. Em vez disso, fiquei em um hotel de beira de estrada, paguei em dinheiro, não contei a ninguém. No 4º dia, Marcos ligou. Você precisa ver isso. Dirigi até o escritório dele, uma sala apertada em cima de uma lavanderia. Ele virou o laptop para mim. Mensagens de texto, centenas delas, entre Henrique e mamãe. Comecei a partir de uma semana antes do meu aniversário. Henrique. Os cupcakes estão prontos. Garanti que usassem farinha de amêndoa. Mamãe. Bom, se ela comer, terá uma reação. Ela nunca renova a caneta de adrenalina a tempo. Minhas mãos ficaram dormentes. Henrique. E se ela ligar para o 192, eu ligo primeiro. Digo que ela é dramática. Eles não vão correr. Mamãe. Esperto. O testamento da sua avó não pode ir para ela se ela estiver incapacitada ou morta. Eu não conseguia respirar. Marcos estava me observando com cuidado. Tem mais. Carimbos de data e hora, metadados. Tudo batia. Isso não era fabricado. Rolei mais para baixo. Mamãe. Assim que a vovó se for, vamos contestar qualquer testamento que nomeie a Helena com o histórico de saúde mental dela. Henrique. Que histórico de saúde mental? Mamãe. O que nós vamos criar? Instável, que se automutila, que finge doenças. Quem acreditaria nela em vez de nós? Continuei rolando. Encontrei mais. Henrique. Como vou saber quando ela comer? Mamãe.
Mandei instalar uma câmera no corredor do prédio dela mês passado. Disfarce de manutenção. Veremos quando ela levar a caixa para dentro e quando as luzes dela se apagarem. Henrique. E então eu ligo para o 192. Mamãe. Espere 20 minutos após as luzes apagarem. Ela já terá comido. Ligue antes dela. Plante a semente de que ela é dramática. Eles estavam me vigiando. Minha própria mãe tinha instalado uma câmera para me ver morrer. Mais uma mensagem chamou minha atenção. Henrique. Devo assinar o cartão? Mamãe. Claro. Se ela sobreviver, você é o irmão amoroso que enviou doces de aniversário. Se ela não sobreviver, você é o gêmeo de luto que tentou se reconectar antes que fosse tarde demais. De qualquer forma, você ganha. Henrique. Gênio. Fechei o laptop. Eles calcularam minha morte como uma planilha de orçamento. O escritório do Dr. Ricardo não era nada como eu esperava. Sem mogno, sem cadeiras de couro, apenas um espaço modesto acima de uma livraria, cheio de arquivos e com um leve cheiro de café. Ele estava na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos, olhos gentios, um aperto de mão que parecia uma promessa. Sua avó falava de você com frequência, disse ele, gesticulando para que eu me sentasse. Ela tinha tanto orgulho de você. Eu quase desabei ali mesmo. Ele deslizou um envelope pardo pela mesa, grosso, oficial. Meu nome escrito com a caligrafia trêmula da vovó. Ela preparou isso há 2 anos, explicou ele. Depois do Natal de 2023, ela me ligou na manhã seguinte. Insistiu que eu viesse imediatamente. O que aconteceu no Natal? Dr. Ricardo hesitou. Ela ouviu algo. Uma conversa entre sua mãe e seu irmão. Isso a perturbou profundamente. Abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, um documento legal. Último testamento e vontade de Eleonora Grace Cavalcante. Escaneei as páginas. Linguagem jurídica, cláusulas formais e então... Deixo minha residência principal na Rua dos Ipês 47, avaliada em aproximadamente R$1.200.000, aproximadamente 80% da minha renda total, Helena Anne Cavalcante. Deixo também minha conta poupança e minha contetade em 2 milhão aproximadamente, ou vírgula, para minha neta, vírgula, Helena Anne Cavalcante, vírgula. Deixo também minha conta poupança a contendo aproximadamente 300 mil para Helena Anne Cavalcante. Olhei para cima. Isso não pode estar certo. Está certo. A voz do Dr. Ricardo era firme. Sua avó mudou o testamento depois daquele Natal. Ela me disse que ouviu sua mãe dizer: assim que ela se for, garantiremos que Helena não receba 1 centavo. Ela é fraca, não vai lutar. Minha visão ficou embaçada pelas lágrimas. Havia uma carta guardada atrás do testamento. Reconheci a letra da vovó. Minha querida Helena, sinto muito por não ter podido te proteger mais, mas esta é a minha maneira de garantir que você tenha um futuro. Não importa o que eles façam, você é amada. Nunca se esqueça disso. Ela sabia. Ela sempre soube. Dr. Ricardo encheu seu café, me ofereceu um pouco. Eu não conseguia segurar uma xícara sem tremer. Podemos lidar com isso silenciosamente, disse ele. Registrar o testamento, transferir os ativos, deixar o sistema legal seguir seu curso. Você nunca mais terá que vê-los. Pensei sobre isso. Pensei de verdade. A opção silenciosa, a opção segura. Ir embora com a casa e o dinheiro da vovó e fingir que minha mãe e meu irmão não tentaram me matar. Mas então o quê? Eles ainda teriam a história deles. Pobre Helena dramática, sempre exagerando. Eles contariam para as tias, os tios, os primos. Eles moldariam a história até que eu fosse a vilã. E pior, nunca pagariam por isso. Não, eu disse. Dr. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Eles precisam responder pelo que fizeram. Não apenas para mim, mas para todos para quem mentiram. Ele me estudou por um longo momento, então assentiu lentamente. O que você tem em mente?
Uma reunião de família no hospital? No quarto da vovó? Ela ainda está em coma. Não exatamente. Tirei meu celular, mostrei a ele a mensagem do neurologista da vovó daquela manhã. O Dr. Patel diz que a atividade cerebral dela aumentou significativamente nos últimos 3 dias. Ela está respondendo a vozes, apertando mãos quando solicitado. Ele acha que ela pode estar no que chamam de estado minimamente consciente, ciente, mas incapaz de responder plenamente. Isso é um progresso notável, disse ele. Estimulação emocional forte às vezes ajuda os pacientes a emergir. Reuniões familiares, vozes conhecidas. Encontrei os olhos dele. Quero que ela ouça a verdade, mesmo que não consiga responder. E se houver qualquer chance de ela acordar durante isso, quero que ela veja quem é sua verdadeira família. Inclinei-me para a frente. Quero que todos testemunhem. Dr. Ricardo considerou isso. Precisaria ser lidado com cuidado, legalmente, medicamente. O senhor pode arranjar isso? Posso. Naquela noite, liguei para o Henrique. Haverá uma reunião de família no hospital amanhã, eu disse. O Dr. Ricardo estará lá. É sobre o testamento da vovó. Silêncio na linha. 1 segundo, 2, então... Tudo bem, estarei lá. Ele tentou parecer casual, mas ouvi o tremor por baixo. Ele não sabia o que eu tinha. Ele não sabia o que estava por ver. Bom, o quarto de hospital da vovó nunca pareceu tão pequeno. 12 pessoas amontoadas lá dentro. 3 tias, 2 tios, 5 primos. Papai no canto, silencioso como sempre. E no centro, mamãe e Henrique vestindo preto como se já estivessem em um funeral. Vovó jazia imóvel em sua cama. Os monitores apitavam seu ritmo constante, mas mais rápido do que antes. Eu notei. A enfermeira tinha me dito que os sinais vitais dela estiveram elevados a manhã toda, como se ela soubesse que algo estava acontecendo. Quando entrei e disse, "Estou aqui, vovó", a mão dela estremeceu apenas um pouco, mas eu vi. Ela estava lutando para voltar para nós. Tomei minha posição perto da janela, invisível como de costume. Estava tudo bem. Eu não seria invisível por muito tempo. O Dr. Ricardo estava ao pé da cama da vovó, maleta de couro ao lado. Mamãe falou primeiro. Obrigada a todos por virem. Como sabem, a condição da minha mãe é crítica. Henrique, como representante médico, tomará decisões sobre os cuidados dela daqui para frente. Henrique assentiu gravemente, a imagem perfeita de um neto responsável. Também devemos discutir o patrimônio dela, continuou mamãe, para garantir uma transição suave quando chegar a hora. Tio Roberto, irmão da mamãe, mexeu-se desconfortavelmente. Vitória, a Eleonora ainda não se foi. Eu sei disso, estou apenas sendo prática. Dr. Ricardo limpou a garganta. Na verdade, disse ele, eu convoquei esta reunião. O quarto ficou imóvel. Sou o advogado da Eleonora. Cuido dos assuntos legais dela há 23 anos. Ele tirou um envelope grosso de sua maleta. E houve um desdobramento que muda tudo. A compostura da mamãe rachou. Apenas uma rachadura mínima. Que desdobramento? Sua mãe deixou instruções específicas. Um testamento preparado há 2 anos com condições explícitas de como deveria ser lido. A voz de Henrique estava brilhante demais. Estamos cientes do testamento da mamãe. Henrique e eu somos os principais beneficiários. Vocês estão cientes de um testamento, corrigiu o Dr. Ricardo, mas não deste. O quarto ficou em silêncio. Pela primeira vez na vida, eu não era invisível. Todos olhavam para o envelope em suas mãos. Dr. Ricardo abriu o envelope lentamente, deliberadamente. Eu, Eleonora Grace Cavalcante, estando em pleno gozo de minhas faculdades mentais, revogo por meio deste todos os testamentos anteriores. O rosto da mamãe ficou pálido. Ele continuou. Deixo minha residência principal na Rua dos Ipês, 47, para minha neta, Helena N. Cavalcante. Deixo minha conta poupança para Helena N. Cavalcante.
Henrique levantou-se num salto. Isso é impossível! Doutor Ricardo, por favor, sente-se. Isso é fraude. A voz de Henrique falhou. A Helena manipulou. A vovó nunca faria isso. O testamento foi assinado e reconhecido em cartório há 2 anos. O tom do Dr. Ricardo não hesitou. Foi autenticado por 2 peritos independentes. É juridicamente vinculante. Olhei para papai. Ele estava encarando o testamento, o rosto pálido. Você sabia, sussurrou ele. Não para mim, para a mamãe. Você me disse que a Eleonora mudou o testamento para incluir o Henrique igualmente. Você mentiu. Os olhos da mamãe brilharam. Gregório, agora não. Todos esses anos, todas essas mentiras. Sua voz falhou. O que mais eu não sei? Mamãe recuperou a voz. Minha mãe estava claramente confusa. Ela teve momentos de demência. Ela passou por uma avaliação cognitiva 1 mês antes de assinar. Os resultados estão anexos. A mente dela estava perfeitamente sã. Tia Patrícia olhou entre mamãe e eu. Vitória, você sabia disso? Claro que não. Isso é obviamente algum tipo de erro. O primo Tiago falou. Espera, por que a vovó deixaria tudo para Helena? Achei que a Vitória e o Henrique estivessem cuidando das coisas dela. Uma excelente pergunta. Dr. Ricardo tirou um segundo documento. Sua avó incluiu uma carta explicando sua decisão. Ela pediu que fosse lida em voz alta para a família. Não. A voz da mamãe foi afiada. Isso não será necessário. Receio que seja. Dr. Ricardo olhou para mim. Senhorita Cavalcante, sua avó queria que você decidisse. Todos os olhos no quarto se voltaram para mim. Fiquei perto da janela, mãos firmes pela primeira vez em dias. Leia, eu disse. Henrique olhou para a mamãe. Algo passou entre eles. Pânico, desespero, culpa. Os 3, talvez. A compostura da mamãe desmoronou completamente. Doutor Ricardo, eu realmente devo insistir? A carta, por favor, eu disse novamente. E o quarto caiu no silêncio. Dr. Ricardo desdobrou a carta da vovó. O papel tremeu levemente em suas mãos. Natal de 2023, começou ele lendo. Ouvi minha filha Vitória dizer ao Henrique. Assim que ela se for, garantiremos que Helena não receba 1 centavo. Ela é fraca, não vai lutar. Suspiros ecoaram pelo quarto. Ele continuou. Naquele dia, soube que tinha que proteger minha Helena. Ela é a única que me visita porque me ama, não porque quer algo. Mamãe balançava a cabeça. Minha mãe estava confusa. Ela ouviu errado. Eu não estou confusa. A voz do Dr. Ricardo ficou mais forte, canalizando as palavras da vovó. Vitória passou 30 anos ressentindo Helena porque Helena me lembra meu amado marido. Henrique passou a vida aprendendo a crueldade com sua mãe. Eu observei. Fiquei em silêncio. Fui uma covarde. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Mas não ficarei mais em silêncio. Helena merece algo melhor do que a família em que nasceu. Por isso, estou dando a ela uma chance de ter uma vida de verdade. Rezo para que ela a use bem. Dr. Ricardo baixou a carta. Tio Roberto virou-se para a mamãe. Vitória, isso é verdade? Claro que não. Minha mãe estava senil. Ela não estava senil. Dei um passo à frente. E ela não estava errada. Todos os olhos em mim agora. Vocês querem saber por que a vovó cortou vocês? Porque ela sabia do que vocês são capazes. Tirei meu celular. E há 2 semanas eu descobri também. O rosto de Henrique ficou branco. O que é isso? Mensagens de texto entre você e a mamãe. Planejando me enviar cupcakes feitos com farinha de amêndoa. Planejando ligar para o 192 antes de mim para dizer que eu estava fingindo. Isso é falso, gritou Henrique. Elas foram autenticadas por um perito em forense digital. Carimbos de data e hora, metadados, tudo. A mão de tia Patrícia foi à boca. Você tentou matar sua própria irmã? O quarto explodiu. Este é o momento em que tudo muda.
As mensagens foram expostas, a família sabe, e Henrique e Vitória não têm mais onde se esconder. Se você ainda está comigo, se esta história o deixou ansioso, deixe um comentário e me diga: você acha que eles merecem o que está por vir? E não se esqueça de curtir para que mais pessoas vejam isso. Agora, vamos ver como a família reage. Li as mensagens em voz alta, cada palavra. Os cupcakes estão prontos. Garanti que usassem farinha de amêndoa. Se ela comer, terá uma reação. Ela nunca renova a caneta de adrenalina a tempo. E se ela ligar para o 192, eu ligo primeiro. Digo que ela é dramática. Eles não vão correr. O quarto era um caos. Primos sussurrando, tias chorando. Tio Roberto estava com a mão sobre a boca, como se fosse passar mal. Henrique tentou uma última vez. Essas mensagens são falsas. Ela as editou. Mantive a calma. As mensagens estão salvas no iCloud da família. O Dr. Ricardo as verificou com um perito forense certificado. Os carimbos de data e hora batem. Os metadados estão intactos. A cadeia de custódia está documentada. Ela está mentindo. Não estou pedindo para vocês acreditarem em mim. Olhei ao redor do quarto para cada rosto chocado. Estou pedindo para acreditarem nas evidências. Mamãe não se mexeu. Não falou desde que as mensagens foram lidas. Seu cabelo perfeitamente arrumado parecia errado agora, obsceno diante do contexto do que ela fizera. Tia Patrícia caminhou em minha direção. Pegou minhas mãos nas suas. Helena, sussurrou ela. Sinto muito. Eu acreditei neles por anos. Acreditei em tudo o que disseram sobre você. Assenti. Não conseguia falar. Tio Roberto atravessou a sala para ficar ao meu lado. Eu te defendi por 20 anos, Vitória. Eu disse a todos que a Helena estava exagerando. Eu acreditei em você. Mamãe finalmente olhou para cima. Roberto, por favor. Chega. A voz dele quebrou. Cansei. Henrique ainda chorava, mas as lágrimas pareciam diferentes agora. Não eram de luto nem remorso. Eram de medo. Ele segurou o braço da mamãe. Devemos ir. Eles começaram a ir em direção à porta e então uma voz. Fraca, quase inexistente, mas inconfundível. Vitória! Todos congelaram. Os olhos da vovó estavam abertos. O quarto ficou absolutamente imóvel. Os monitores da vovó apitaram mais rápido. Uma enfermeira entrou correndo, checou os sinais vitais e recuou em choque. Ela acordou, sussurrou a enfermeira. Ela realmente acordou. Os olhos da vovó moveram-se lentamente pelo quarto, pousaram na mamãe, ficaram lá. Mamãe, a voz da Vitória falhou. Mamãe, você acordou. Deixe-me explicar. Eu ouvi. A voz da vovó era mal um sussurro, mas naquele quarto silencioso ela trovejou. Eu ouvi tudo. Mamãe deu um passo à frente. Você não entende. A Helena tem te manipulado por anos. Ela não é quem você pensa. Pare. Uma palavra. Vovó disse uma palavra e Vitória congelou no meio do passo. Eu protegi você a vida toda. O peito da vovó subia e descia com esforço. Eu perdoei seu ciúme, sua crueldade. Disse a mim mesma que você mudaria. Mãe, mas... Tentar machucar a minha Helena. Vovó fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, eram duros como aço. Você não é mais minha filha. Vitória fez um som, algo entre um soluço e um grito. Henrique correu para a frente. Vovó, por favor, não foi, não queríamos. Eu te segurei quando você nasceu. O olhar da vovó voltou-se para Henrique. Achei que você tivesse a bondade do seu avô. Rezei para que não se tornasse como sua mãe. Uma única lágrima rolou por sua bochecha enrugada. Eu estava errada. Henrique recuou, o rosto desmoronando. Vovó virou a cabeça, encontrou-me. Vem aqui, querida. Caminhei até a beira da cama com as pernas trêmulas. Peguei a mão dela, quente desta vez, viva.
Sinto muito por não ter podido te proteger antes, sussurrou ela. Mas agora você se protege sozinha. Você não precisa deles. Eu sei, vovó. Prometa-me. Eu prometo. Atrás de mim, ouvi a porta abrir e fechar. Vitória e Henrique tinham ido embora, mas o estrago deles não. Ainda não. O quarto esvaziou-se lentamente depois disso. Tias e tios saíram em pares, murmurando desculpas ao passar por mim. O primo Tiago apertou meu ombro. A prima Michele me abraçou tão forte que eu não conseguia respirar, mas de um jeito bom desta vez. Papai hesitou na porta. Helena, sua voz era pequena, derrotada. Sinto muito. Olhei para ele. Olhei de verdade pela primeira vez em anos. O homem que nunca me defendeu, nunca falou nada, nunca uma vez me escolheu em vez da crueldade de sua esposa. Eu sei que sente. Eu deveria ter... Sim, deveria. Não disse com raiva, apenas com a verdade. Mas não fez. Ele assentiu. Não conseguia encontrar meus olhos. Vou pedir o divórcio, disse ele baixinho. O que quer que ela tenha feito, o que quer que eles tenham feito, eu não posso... Ele parou. Isso é entre você e ela. Ele saiu sem mais uma palavra. A enfermeira voltou para checar a vovó. Disse que ela precisava descansar. A excitação tinha sido demais. Sentei-me ao lado da cama dela, segurando sua mão, vendo-a pegar no sono novamente. Mas este sono era diferente. De cura, não de fuga. Ela precisará de reabilitação, o médico me disse mais tarde. Fonoaudiologia, fisioterapia, será um longo caminho. Eu estarei aqui. Eu percebo, ele sorriu. A primeira bondade genuína que senti de um estranho em semanas. Ela tem sorte de ter você. Sorte, palavra engraçada. Eu não me sentia com sorte. Sentia-me vazia, exausta, como se tivesse escalado uma montanha apenas para encontrar outra esperando. Mas também, e isso era novo, sentia-me livre. Chega de fingir, chega de sorrir em meio à crueldade, chega de esperar que eles me amassem se eu apenas tentasse mais. Eles tinham me mostrado exatamente quem eram, e pela primeira vez na vida eu acreditei neles. 2 semanas depois, as consequências chegaram. A detetive Maria Santos, da Polícia Civil, me ligou em uma terça-feira. Senhorita Cavalcante, com base nas evidências que você forneceu, as mensagens de texto, o relatório forense, os registros médicos, estamos apresentando acusações contra Henrique Cavalcante por perigo intencional com intenção de causar dano corporal. Apertei o celular com mais força. E minha mãe? Vitória Cavalcante está sendo acusada como cúmplice. Ela ajudou a planejar o ataque e tentou interferir na resposta de emergência. Ataque? Foi o que foi. Um ataque da minha própria família. O que acontece agora? Eles serão processados na próxima semana. Dadas as evidências, o Ministério Público está confiante de que conseguiremos condenações. Henrique pode pegar de 1 a 5 anos. Sua mãe, acusações semelhantes. Agradeci, desliguei, sentei-me em silêncio por um longo tempo. A notícia espalhou-se rápido. A empresa de Henrique, uma firma de marketing prestigiada no centro, viu a história no telejornal local. Ele foi demitido em 48 horas. O motivo oficial foi conduta incompatível com os valores da empresa. O motivo real era que ninguém queria um aspirante assassino gerenciando sua marca. As amigas do Clube da Vitória pararam de ligar. O Conselho da Caridade em que ela participava removeu o nome dela discretamente. Os convites secaram. Almoços foram cancelados com desculpas vagas. E o papai, o quieto e passivo papai, deu entrada no divórcio. Ele se mudou para um hotel, depois para um apartamento, e lentamente começou a me ligar. Não espero perdão, disse ele durante uma ligação. Eu sei que falhei com você. Falhou. Eu só quero que você saiba, eu vejo agora, o que eles fizeram, o que eu deixei que fizessem.
Ver não é o mesmo que impedir. Não, a voz dele quebrou. Não é. Não disse que o perdoava. Não tinha certeza se algum dia o faria, mas também não desliguei. Progresso, suponho. Lento e incerto como todo o resto. A primeira vez que entrei na casa da vovó como sua proprietária, eu chorei. Não lágrimas de tristeza, nem de raiva. Algo inteiramente diferente. Alívio, talvez, ou descrença. A casa na Rua dos Ipês era uma construção antiga linda. Paredes brancas, janelas azuis, uma varanda envolvente onde a vovó costumava beber chá gelado e ver o pôr do sol. Passei todos os verões aqui quando criança, quando mamãe ainda me tolerava, antes do Henrique se tornar seu filho de ouro e eu me tornar o fantasma. Caminhei por cada cômodo lentamente. A cozinha ainda cheirava biscoitos de laranja. A sala ainda tinha a poltrona do vovô perto da janela, intocada desde que ele morreu há 15 anos. No andar de cima, no quarto da vovó, encontrei uma caixa de sapatos no armário. Dentro, cada desenho que eu já tinha feito para ela, cada poema que escrevi, cada cartão de aniversário desde os 5 anos. Ela tinha guardado tudo. Sentei-me na cama dela e solucei até não conseguir respirar. Daniel passou por lá naquela noite. Tínhamos conversado mais desde o hospital. Ele se tornara algo que eu não esperava. Um amigo, talvez algo mais eventualmente, mas sem pressa. Como é a sensação? Perguntou ele. Ter um lugar só seu. Olhei para a varanda, para o balanço onde vovó e eu passamos inúmeras horas. Como se eu finalmente pertencesse a algum lugar. Ele sorriu. Não disse mais nada, não precisava. Mais tarde naquela noite, pendurei uma foto na parede da sala. Vovó e eu no aniversário de 75 anos dela. A única foto onde ambas estamos rindo. Tracei o rosto dela com o dedo. Eu vou cuidar de tudo, sussurrei. Eu prometo. Lá fora, o sol se punha sobre a Rua dos Ipês. Luz dourada através das janelas antigas, cheiro de madeira, memória e lar. Pela primeira vez em 25 anos, eu não era uma opção descartável. Eu estava exatamente onde deveria estar. A mensagem de Henrique veio 1 mês depois. Podemos conversar? Quero me desculpar, por favor. Encarei meu celular por um longo tempo. Uma parte de mim queria ignorar, bloquear o número, fingir que ele não existia. Mas outra parte, a parte que ainda lembrava de compartilhar o útero com ele, compartilhar aniversários, compartilhar um rosto, essa parte precisava dizer algo. Digitei cuidadosamente, editei 3 vezes, depois enviei. Henrique, eu não odeio você. O ódio consome uma energia que não quero desperdiçar. Mas eu não confio em você, e não quero você na minha vida. Isso não é vingança, é um limite. Por favor, respeite-o. Então bloqueei o número dele. Mamãe nunca entrou em contato. Acho que ela era orgulhosa demais, ou talvez os advogados dela a tenham orientado a não fazer. De qualquer forma, o silêncio foi um presente. Papai ligava 1 vez por semana. Falávamos sobre nada importante. O clima, o novo apartamento dele, como a vovó estava indo na reabilitação. Pequenos passos em direção a algo que talvez nunca cure completamente. Eu deveria ter lutado por você, disse ele uma noite. Sempre que eles te deixavam de lado, eu deveria ter dito algo. Sim, deveria. Eu fui um covarde. Foi, fiz uma pausa. Mas pelo menos você é honesto sobre isso agora. Vovó estava progredindo. Sua fala estava voltando, junto com sua teimosia. Ela ficaria no centro de reabilitação por mais alguns meses, mas os médicos estavam otimistas. Você é mais forte do que eles jamais te deram crédito, disse ela na minha última visita. Eu sempre soube. Aprendi com você. Ela apertou minha mão. Tenho orgulho de você, Helena. Não por ganhar a casa, nem pelo dinheiro. Por se impor, por estabelecer limites. Sorri. Essa é a coisa mais difícil de todas. Eu estava finalmente aprendendo como fazer. Estou sentada na varanda da casa da vovó, minha casa agora, vendo o sol se pôr. Faz 3 meses desde o meu aniversário.
3 meses desde que quase morri sozinha no chão da minha cozinha. 3 meses desde que descobri do que minha família era realmente capaz. O julgamento do Henrique é no mês que vem, o da mamãe é na semana seguinte. Terei que testemunhar. Não estou ansiosa por isso, mas também não tenho medo. Meu aniversário está chegando novamente, 26 este ano. Vou dar uma festa, uma pequena. Daniel estará lá. Alguns amigos da biblioteca, tia Patrícia e tio Roberto, que se tornaram surpreendentemente solidários. E claro, a vovó. Ela insiste em vir, mesmo com o andador. Você não vai me manter longe, disse ela. Já perdi muitos dos seus aniversários. Não serão 200 pessoas. Não haverá fotógrafos profissionais ou um bolo de 3 andares. Mas todos que vierem realmente quererão estar lá. Essa é a diferença. Meu celular vibra. O nome de Daniel na tela. Ei, eu sei que é cedo, mas quer jantar algum dia? Como amigos ou mais, o que você se sentir confortável. Sorriu pela primeira vez em muito tempo. Não dói. Digito de volta. Jantar parece perfeito. Então deixo meu celular de lado e assisto a última luz desaparecer sobre a Rua dos Ipês. Aqui está o que aprendi. Família não é apenas sangue. É quem aparece quando você está morrendo no chão da cozinha. É quem luta por você quando você não consegue lutar por si mesma. E às vezes, a melhor vingança não é vingança nenhuma. É construir uma vida tão boa que eles se tornam irrelevantes. Não sou mais invisível. Não sou a descartável, a difícil, o fantasma. Sou Helena e finalmente estou em casa. Algumas coisas que aprendi nessa jornada e espero que você as leve consigo. 1. Suas necessidades não são drama. Suas alergias não são um inconveniente. Qualquer pessoa que faça você se sentir pequena por se proteger, não está protegendo você. 2. As pessoas que te amam não esquecem seu aniversário. Elas não precisam de um convite para aparecer. 3. Às vezes, a pessoa mais quieta da sala tem a verdade mais barulhenta. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você só precisa de evidências e coragem para falar. Se esta história te tocou, adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários. Você já teve que estabelecer limites com uma família tóxica? Já descobriu quem são suas pessoas de verdade? E se você é novo aqui, inscreva-se. Posto histórias como esta toda semana. Há outra esperando por você na descrição abaixo. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ouvir. Até a próxima.